Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Então vamos lá, o episódio de hoje se chama 6 crenças equivocadas do seu ponto de vista comercial, do seu ponto de vista de vendas. Vamos lá. Essas crenças, o que é uma crença? Em primeiro lugar, o que é uma crença? A crença é aquilo que você acredita. Você acredita de tal maneira que você trata aquilo como uma verdade. Você vive aquilo como se fosse uma verdade indiscutível. E na verdade não é. Ou seja, não é uma verdade indiscutível. Ela é uma verdade discutível ou nem verdade é. Tá? Então, o que eu mais ouço por aí? Eu vou te falar então 6 coisas, 6 crenças que eu vejo que todo mundo fala e fica repetindo de tal maneira que acredita e vive daquele jeito, vive com aquela situação baseada nessas afirmações. Então, a primeira delas é que o mercado está um horror, está parado e que ninguém mais compra nada. Bom, de fato, o mercado caiu. Acho que muitos sabem aqui que a nossa empresa, a Tomás Gestão e Marketing, a gente monitora o mercado brasileiro, odontológico, particularmente eu vou falar do odontológico aqui agora. A gente monitora o mercado e a gente acompanha qual é a realidade dos consultórios de um modo geral. Então em 2017, comparado com o que a gente tinha anteriormente, a gente chegou de fato a ter uma queda. Nesse vale todo de crise que a gente vem passando desde 2015, na verdade, se a gente pegar como referência o que as clínicas tinham em 2014 e o que aconteceu, a gente viu que algumas bateram no fundo do poço em 2016, outras em 2017 ainda, e ao todo foi uma queda média de 28%, né? Ou seja, uma queda importante até, verdade. Só que teve nesse mesmíssimo período, que eu estou falando que em geral teve sim uma queda, teve clínica que cresceu mais de 50%. Você tem uma ideia do que crescer mais do que 50%? Lembra que o Brasil crescia o quê? 1, 2, 3, 4, 5% ao ano? A China era sempre vangloriada, né? Porque tinha lá 6, 7% ao ano de crescimento, né? Uma empresa crescer 50% é muito forte, né? E teve várias que cresceram nesse ritmo durante a crise, tá bom? Então assim, usar isso como referência que o mercado está parado, que todo o mercado está parado, que ninguém mais compra, são verdades que são verdades que você acredita que é verdade, né, que não são verdade, e que atrapalha muito, né? Porque você fica vivendo a sua vida baseado nisso, então você não acredita que pode melhorar, que pode crescer, e acaba se profetizando, né, isso que você está falando aí. Então não é verdade, tá? Pode ser que por um segmento seja pior, pode seja um pouquinho melhor, isso sim pode acontecer, mas você precisa entender que não é uma verdade absoluta, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Vamos lá, uma segunda crença muito importante, na verdade é a onda, né? Eu chamo de essa crença, eu digo que a onda agora é. Então, como é que é isso? Então, por exemplo, mercado odontológico, o mercado médico, de fisioterapia, de fono, é um pouco menos exagerado, mas o mercado odontológico é muito forte isso, que é a onda. Onda é a modinha. Então assim, chega uma onda que vem assim, olha, agora todo mundo tem que fazer laser. Aí todo mundo quer fazer laser, aí todo mundo quer comprar laser, aí todo mundo acha que é a melhor coisa, que se eu comprar eu vou ficar rico, e aí eu vou arrebentar, que aí vai fazer fila no meu consultório. Aí tem a onda do óxido nitroso. Todo mundo acha que se comprar óxido nitroso, se fizer curso de óxido nitroso, vai arrebentar, vai ter 2 meses de gente esperando, brigando para entrar na clínica. Não, agora a onda é bichectomia. Se eu fizer bichectomia e tal. Não, agora a onda é lente de contato, eu tenho que fazer lente de contato. Não, agora a onda é fazer botox. Não, agora a onda é comprar anestesia digital. Não, agora a onda... É impressionante como as classes de um modo geral em saúde, mas principalmente odontológica, adora se meter nestas modinhas. Gente do céu, para com isso. Para com isso. Então, às vezes você pega uma clínica que tem um perfil super bacana, bacana eu digo assim, sei lá, atende mulheres de classe A,
uma coisa assim, enfim. Então está investindo bastante na parte estética, isso está avançando, ótimo para eles. Agora, se a sua clínica você tem de velhinhos de classe C e D, só para servir de exemplo, provavelmente aquela situação estética que a outra clínica está desenvolvendo e investiu e está tendo retorno, não vai valer para você. Então, para de transformar em verdade absoluta o que não é necessariamente uma verdade absoluta. Tá? O que funciona para um pode não funcionar para o outro, tá bom? Então o que funciona em um lugar não funciona no outro, o que funciona às vezes no Nordeste não funciona em São Paulo, o que funciona em São Paulo não funciona no Sul, e por aí vai. Olha, o mercado de Goiânia e Brasília são pertinho um do outro, completamente diferentes. Coisas que funcionam num lugar não necessariamente funcionam no outro. Então para com essa mania de onde agora é. Então, terceira crença equivocada que eu vejo muito é: o meu diferencial é a minha qualidade técnica. Ai, 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 ai. Que coisa mais engraçada. Eu vou te falar que, eu vou arredondar, mas enfim, 100% eu acho que dos nossos clientes, tá, quando a gente pergunta qual o seu diferencial, a gente pergunta para ele, para o profissional, qual o seu diferencial? Sabe, Plínio, é que o meu diferencial é porque eu tenho uma formação, é porque eu tenho uma mão. Uma mão não é fruta, né? Eu tenho uma mão muito boa para fazer procedimentos, porque os meus pacientes falam que, nossa, doutor, eu nunca vi alguém como o senhor, porque, nossa, porque eu sou um médico diferente, porque eu sou um profissional, porque eu sou um dentista, porque eu sou fono. Cara, para com isso. Qualidade técnica é sua obrigação. Qualidade técnica pura não é em si diferencial. Para a qualidade técnica ser diferencial, a pessoa tem que ser muito fora da curva. Muito fora da curva mesmo, tá? Então, a pessoa ser um bom cirurgião, né? A pessoa ser um bom oftalmologista, ser um bom neurologista, ser um bom dentista, ser um bom implantodontista, é sua obrigação. Se você disse que você é implantodontista, seja o melhor. Se disse que você é ortodontista, seja muito bom. Mas eu tenho título e o pessoal por aí não tem. Azar de quem não tem, mas é sua obrigação ter título, é sua obrigação ser bom tecnicamente. Diferencial, você tem que aprender que diferencial não é isso. Diferencial, quando a gente fala que qual é o seu diferencial, né? É aquilo que faz a sua clínica ou você ser realmente diferente. Às vezes são características pessoais, mas uma clínica, por exemplo, com alto diferencial é aquela que atende pacientes, sei lá, até 10 horas da noite. Ou talvez seja porque ela oferece uma clínica que oferece, sei lá, vou brincar aqui, enfim, uma feijoada, né, de madrugada para o paciente, enfim. As pessoas se vestem diferente, têm um visual diferente. Estou dando exemplos meio radicais só para querer realmente aqui ser radical e dizer que a qualidade técnica eu prefiro ver muito mais como obrigação nossa do que como diferencial, tá bom? O diferencial está na forma humana de trabalhar, está na forma de como eu embalo isso, como eu apresento isso, como eu coloco isso num cenário onde vai estar um ambiente físico bacana, onde tem uma experiência do cliente legal, desde o estacionamento, a recepção, ou seja, todo o conjunto do paciente tem que ser show de bola para poder dizer que está valendo a pena. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, todo o conjunto, não é o fato de ser bom. Porque se a pessoa for tecnicamente excelente, mas for um espírito de porco, o consultório do cara é fedido, é sujo, tem problemas, o cara não cumpre horário, ou seja, se esse conjunto todo é ruim, não vai adiantar mais, hoje em dia, a pessoa ser apenas boa tecnicamente, entendeu? Precisa de um contexto maior, né? Vamos lá para mais uma crença equivocada. Essa então acho que é super comum, todo mundo fala isso para mim, fala assim, não, o problema é o preço, então eu tenho que abaixar o preço porque todo mundo reclama de preço, então o problema é preço, tem que abaixar o preço. Você sabe que as pessoas, o problema das pessoas com preço é muito, mas muito menor do que você imagina. É impressionante como a gente, de modo geral, os profissionais de saúde, dão muito mais valor para o preço do que o próprio paciente. Sabe quando que o seu paciente, quando eu e você também, quando que a gente dá valor para preço mesmo, quando a gente briga por preço, quando a gente vai em cima do preço e, enfim, e faz aquele forfé, né, por causa disso?
quando a gente vê que o produto é igual. Então, por exemplo, você viu uma televisão, você sabe quanto custa a televisão, aquela marca, aquele lugar, você já viu. Você tem 3, 4 lugares, você vai brigar pelo menor preço, porque o produto é o mesmo. Então, quando o produto é igual, você vai brigar por preço. Agora, quando o produto é completamente diferente, como é que você compara, né? Então, sei lá, eu vou comparar um MacBook Air, né, um notebook da Apple, um MacBook Air, com um notebook, sei lá, da Dell, só que o mais top que ela tem da Dell. Então, qual que é o melhor, qual que é o pior? Você entende que aí já não sei. Então para você ver, você vai ter que ver todas as características, tem que analisar, tem que estudar, para ver se o preço das duas é equiparável ou não, né? Porque senão você não vai saber. Então, quando você vai comparar preço de livro e por aí vai, né? Então fica muito mais complicado. Então agora vamos pegar e traduzir isso pra gente aqui. Se o paciente está achando sempre, se fosse verdade, que todos os pacientes, né, se for verdade, que estão pechinchando e querendo falar de preço, isso é um sintoma que você não tem valor agregado. É péssimo. Então você está muito ruim mesmo, você não tem nenhum valor agregado. Mas eu vou te falar que a nossa experiência é que isso geralmente não é verdade. É a cabeça do profissional que acha isso. O paciente mesmo, ele talvez não esteja ficando no seu consultório, mas não por causa do preço, como você acha que ele não ficou por causa do preço. Ele não ficou porque a clínica está suja, porque não gostou do atendimento, te achou mão pesada, porque, sei lá, ele achou inconveniente, frio, viu que você não cumpre horário. 1000 coisas podem acontecer. Então, este conjunto das coisas é que faz o paciente ir embora e não ficar, né? Você já teve aquela experiência de você vai num lugar, você fala... o exemplo que eu sempre dou, e já dei aqui em outros podcasts, outros episódios, é que uma pizza, por exemplo, você paga quanto numa pizza? Eu pago geralmente R$50. Aí eu brinco com a pessoa, você paga 80 numa pizza? Você pagaria? Todo mundo para um pouquinho e fala assim, até pagaria, mas desde que seja naquele lugar ali, naquela pizzaria, sei lá, numa situação especial, estou comemorando alguma coisa, com uma companhia bacana, naquela ocasião, naquela circunstância, ali sim, ali eu pagaria R$80 eventualmente. Então você percebe que ali ela paga 80, agora aí nessa outra aqui da esquina, na pizzaria da esquina, você paga 80? Não. Por quê? 80 nessa pizzaria olha a palavrinha aparecendo, caro. Então você entendeu que a pessoa está disposta a pagar sim R$80 numa pizza, mas lá vale, aqui não vale. Você percebe que o problema não é o preço, é valor. Então, se o profissional não está conseguindo obter valor ou gerar valor, tem alguma coisa errada. Esse sim é o ponto que precisa ser trabalhado. Tá bom? Então, para com essa crença de que é tudo preço, tudo preço, tudo preço. Não, não é tudo preço não. Outro. Funcionário é tudo igual. Essa também é terrível, né? Funcionário é tudo igual, funcionário só quer salário, mas não quer trabalhar, não quer fazer nada, se não mandar não vai, tem que bater no funcionário, tem que brigar com o funcionário, tem que dar chibatadas. Gente, não e não. Sabe o que acontece? Você tem que aprender uma coisinha chamada liderança. Liderança é influenciar. É pelo exemplo, é você mostrar para as pessoas uma direção, mostrar que é possível, engajar as pessoas para uma meta, engajar as pessoas com uma vontade de conquistar um objetivo específico. Isso sim é bacana, isso é que precisa acontecer. Agora, se isso não acontece, se você não engaja, se as pessoas não estão envolvidas com esse negócio de um modo geral, aí fica difícil, aí não vai conseguir mesmo, tá bom? Então precisa ser trabalhado de um modo melhor isso, né? A relação que você tem com os seus funcionários. Entender e aprender que o problema, a questão é liderança, não é ser chefe, tá bom? Bom, enfim, e para terminar, vou falar dessa última crença aqui, dessas que eu quero falar de hoje aqui, que é que as pessoas dizem assim, né, que as pessoas não gostam de pagar à vista. As pessoas não gostam de pagar as coisas à vista? Mentira! Né? Você já tentou oferecer para os seus pacientes pagamento à vista? Você vai ficar impressionado como tem muito mais pessoas a fim de pagar à vista do que você imagina. A gente que acha que não, que ninguém vai pagar à vista, que ninguém aceita, oh meu Deus, não, você vai ver que tem muito mais pessoas a fim de pagar à vista do que você imagina. Basta você começar a oferecer, sugere para as pessoas pagar à vista, oferece pagamento à vista e vê o que acontece. Certamente você vai ficar surpreso com esse resultado.
Bom, gente, eu falei aqui dessas 6 crenças, tem muito mais, mas são frases que eu fico ouvindo o tempo inteiro, ouvindo. Chega uma hora que eu falo, cara, não é possível que todo mundo tem esses mesmos pensamentos assim, mas engraçado que não são verdades, né? Não são verdadeiros. E a gente tem que quebrar essa crença em todo mundo, né? E é o mais bacana, que depois que quebra a crença, a pessoa explode, né? Vai e tal, e dá super certo depois, quando ela percebe que, quando ela testa diferente, viu que deu certo, fala, nossa, é verdade, não é que dá certo mesmo, né? E por aí vai. Tem muito mais crenças do que essa, mas eu aqui destaquei as mais me chamam a atenção, de certa forma que mais estão incomodando neste momento aí. Acho que talvez te incomode um pouco mais. Então quebra essas coisas todas aí e passa a ter uma nova crença de que o seu mercado é único, o seu mercado é específico e que você consegue sim obter grandes resultados, sua equipe pode dar o seu melhor e que boa parte do problema talvez esteja na forma como você está conduzindo a sua empresa, o seu consultório. E é sobre isso tanto que a gente tem falado e pregado aqui nesse podcast. Beleza? É isso aí, espero que tenha ajudado você, te provocado um pouquinho mais, né, a pensar o seu consultório de modo empresarial. Gostou? Conta para os seus amigos, espalha a boa notícia, né, para que outras pessoas também acompanhem esses episódios e se juntem a gente nessa corrente aqui do bem. Consultório Empresa, então, esse nosso movimento para alcançar mais e mais pessoas. Meu nome é Plínio Tomás, te encontro aqui então na próxima semana. Valeu, empreendedor!